Salve, salve, galera! Vamos agora continuar o estudo dos pronomes. Na aula passada, no slide, é mole? Na aula passada a gente viu que a classificação primária dos pronomes, que o pronome que substitui ou representa o substantivo é classificado como pronome substantivo, e o pronome que acompanha esse substantivo é classificado como papel adjetivo, justamente por exercer uma função adjetival na oração. Legal até aqui? Agora nós veremos o que? Os tipos, as classificações de pronomes, tá legal? São 6 que a norma culta prescreve pra gente, beleza? Então acompanha comigo na tela os tipos ou classificações de pronomes, olha aí. Os pronomes podem ser de 6 tipos: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Legal? Então, 6 tipos: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Tranquilo? Ah, Fabiano, e os pronomes de tratamento? Os pronomes de tratamento são uma categoria que está inclusa nos pronomes pessoais. Tá legal? Então, gravem 6 tipos: pessoais, aí tem possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Dentro dos pronomes pessoais, temos os pronomes de tratamento. Legal até aí? Beleza? Vamos seguir então na tela, apresentando o primeiro conceito, conceito de pronome pessoal. Olha aí. Pronomes pessoais. O conceito: designam as pessoas gramaticais, tá? Quais pessoas gramaticais são essas, Fabiano? As pessoas são primeira, segunda e terceira pessoas. Aí vem de singular, singular, e também vem o que? Do plural. Legal até aí? Beleza? Então, os pronomes pessoais designam as pessoas gramaticais. Legal? E quais são os pronomes pessoais, Fabiano? São aqueles clássicos, né, da tia Teteca que ensinava pra gente na escola. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu e nós, de primeira pessoa, aí do singular e do plural. Tu e vós, de segunda pessoa, aí do singular e do plural, respectivamente. Ele e eles, ou ela e elas, da terceira pessoa, do singular e do plural, respectivamente. Beleza? Então acompanha comigo na tela aí. Exemplos. Ontem eu estudei muito. Eu. Designa a primeira pessoa gramatical, ou seja, quem fala, tá legal? Então é a primeira pessoa gramatical, no caso aqui do singular. Legal? Até aqui, elementos básicos, mas de fundamental importância para quem também está começando o estudo conosco, beleza? Então, não despreze o conceito aqui apresentado, legal? Outro exemplo abaixo. Tu serás aprovado. Tu é a pessoa com quem se fala, ou seja, é a segunda pessoa gramatical. Legal até aí? Beleza? Eles serão aprovados. Aí temos de quem se fala. É a terceira pessoa gramatical, no caso aqui do plural, porque tem um eles, é a forma eles. Legal? Então, vamos só recapitular. Pronomes pessoais. Qual é o conceito? Aqueles que designam as pessoas gramaticais. As pessoas gramaticais podem ser de primeira, segunda ou terceira, singular ou plural. De primeira do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira do plural, eles ou elas. Legal até aí? E vale lembrar que a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala. Legal até aí? Então vamos continuando nosso curso na tela. Bom, a classificação dos pronomes pessoais, tá, ocorre por diversas maneiras. A primeira delas é quanto à função na estrutura oracional. Legal? Quanto à função, o pronome pessoal pode ser reto ou oblíquo. Legal? Então, falou em função, temos
duas possibilidades. O pronome pessoal pode ser reto ou oblíquo. Legal? O reto. Por que eu mencionei função? Porque o pronome pessoal do caso reto, tradicionalmente visto inclusive em escolas e preparatórias e tudo mais, ele vai desempenhar na estrutura, na sentença, ou a função de sujeito ou a função de predicativo do sujeito. Não há outra possibilidade. Legal até aí? Então, o pronome reto vai ter ou a função sintática de sujeito ou a função de predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Legal até aí? E os pronomes pessoais oblíquos, eles vão sempre desempenhar o quê? Na sentença, o papel de complemento da oração. Pode ser objeto indireto, complemento nominal, enfim. Beleza? Isso vai variar de acordo com o contexto. Então, a primeira classificação é quanto à função. Reto ou oblíquo? Reto. A função dele é sujeito ou predicativo do sujeito. Oblíquo é como complemento da oração. Nunca vai funcionar como sujeito. Legal até aí? Beleza? Continuando então na tela. Vai lá. Os pronomes retos agora. São as pessoas gramaticais, como a gente já falou, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Funcionam geralmente como sujeito da oração. A regra geral é como sujeito. Por que eu coloquei o geralmente? Porque ele pode funcionar também como predicativo do sujeito, como a gente vai ver doravante no exemplo que eu vou citar para vocês, tá legal? Então, voltando na tela, eles funcionam geralmente como sujeito. Exemplo, ontem eu estudei muito. Aqui temos o pronome pessoal do caso reto, eu, sujeito da forma verbal estudei. Tá legal? Então, aqui realmente é um pronome reto. Nós seremos aprovados. Olha aqui o pronome, designando a primeira pessoa gramatical agora do plural, sujeito da forma verbal que seremos. Então, aqui temos também um pronome pessoal do caso reto. Ele exerce a função de sujeito. Legal até aqui? Assim como eu aqui. Ele foi aprovado. Também temos um sujeito. Está o quê? Exerce a função de sujeito da forma verbal foi. Legal até aqui? Beleza? Então, gravem o seguinte, os pronomes retos geralmente funcionam como sujeito, tá? Vou mencionar doravante aí no próximo slide, talvez, é o quê? Que os pronomes eu e tu, tá? Sempre serão retos. Os pronomes daqueles elencados, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Desses elencados, apenas os pronomes eu e tu serão sempre pessoais do caso reto. E os demais, Fabiano? Os demais, ele, ela, nós, vós, eles, elas, podem ser pronomes pessoais do caso reto, quando exercerem a função de sujeito, e ainda podem ser o quê? Oblíquos, quando não exercer a função de sujeito. Beleza? Vamos ver comigo na tela? Olha aí. Então, isso é um aspecto importante, chamando sua atenção para a morfossintaxe, já que as bancas não trabalham mais apenas a categoria e a classificação morfológica. Elas querem que você analise a função de determinado vocábulo num contexto. Então, é importante fazer esse paralelo entre morfologia e sintaxe, ou seja, a morfossintaxe. Tá legal? Então, olha comigo aí no primeiro. Os pronomes retos, eu e tu, exercerão a função de sujeito da oração ou a de predicativo do sujeito. Legal? Eles serão sempre pronomes retos, tá? Eles serão sempre pronomes retos. Sempre pronomes retos. E porque vão exercer o quê? A função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Aí eu citei alguns exemplos para vocês, olha aí. Ontem eu estudei muito, o exemplo já visto no slide anterior, a forma pronominal eu, pronome pessoal do caso reto eu, sendo sujeito da forma verbal estudei, ok? Então, de fato, ele é um pronome pessoal do caso reto. Outro exemplo, trata-se do seguinte, eu sou mais eu. Aí é uma frase de alguém que é muito convencido, não sou eu não, valeu? Fica tranquilo. Então, na frase eu sou mais eu, esse último eu
está desempenhando o quê? O papel de predicativo, uma característica do sujeito primeiro, eu. Eu sou mais eu. Legal? Então aqui temos de fato, no segundo eu, olha aí comigo na tela, um predicativo do sujeito. Aqui temos um predicativo do sujeito. Legal até aí? E qual sujeito? É o outro eu. Beleza? Show de bola? E o tu também. A mesma função ocorre com o tu, que será sempre, assim como a forma pronominal eu, um pronome pessoal do caso reto. Então tem o exemplo também, tu serás aprovado. Aqui a forma pronominal tu é sujeito da forma verbal, no futuro do presente, serás. Então aqui temos também um pronome pessoal do caso reto. E um exemplo como predicativo, Fabiano, olha aí do lado. Meu Deus, quando serei tu? Tu aqui é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Ah, e qual o sujeito dessa segunda oração, Fabiano? Eu. Olha aqui a desinência, número pessoal I, indicando que o verbo ser está flexionado, conjugado, na primeira pessoa do singular do futuro do presente. Se você assistiu às aulas de estrutura e formação de palavras, lembrou que essa desinência número pessoal indica que o verbo está na primeira pessoa do singular do futuro do presente. Tá legal? Então, nesse contexto, a forma pronominal tu exerce o quê? A função de predicativo do sujeito. E, por conseguinte, vai ser classificada como o quê? Um pronome, morfologicamente agora, como um pronome pessoal do caso reto. Legal até aí? Beleza? Então memoriza o seguinte, pronomes eu e tu sempre serão pessoais do caso reto. Ou vão exercer a função de sujeito, ou vão exercer a função de predicativo do sujeito. Legal? Beleza? Então vamos lá seguindo adiante. Olha aí comigo na tela. Já os pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas, podem exercer outras funções sintáticas. Bom, quando exercerem a função sintática de sujeito, esses pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas, serão classificados como pronomes pessoais do caso reto. Tá legal? Beleza? Quando desempenharem outras funções sintáticas que não a de sujeito, serão classificados como pronomes o quê? Oblíquos. Beleza até aí? Vamos aos exemplos então para ilustrar para vocês. Primeiro exemplo. Ele foi aprovado. Vimos até no slide anterior que a forma pronominal ele é sujeito de ser aprovado. Tá legal? Então temos aqui um pronome pessoal do caso reto. Porque ele é o quê? Ele é sujeito. Legal até aí? Beleza? Já nessa outra frase ao lado, ele não vai ser o quê? Não vai ser sujeito. E, consequentemente, não vai ser um pronome pessoal do caso reto. Olha aí. A ocorrência foi direcionada a ele. Ele aqui, a forma pronominal ele, introduz o quê? Este faz parte do quê? Do complemento nominal do adjetivo direcionada. Beleza? Do adjetivo direcionada tem o quê? Direcionado a, ou a preposição a ele. Então temos aqui o quê? Um pronome oblíquo. Tá legal? Nessa oração está exercendo a função de complemento nominal. Legal até aqui? Beleza? Então, vejam que se o pronome for pessoal do caso reto, vai exercer a função de sujeito. No caso de ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Beleza? Se exercer outra função, não vai ser mais pronome pessoal do caso reto. Vai ser o quê? Um pronome oblíquo. Legal? Vamos ver o outro exemplo aí abaixo. Nós, do Estratégia, aprovamos os alunos. E os alunos são aprovados, obviamente, né? Depende do esforço de cada um, beleza? Da dedicação. Então, nós aprovamos os alunos. Nós aqui é sujeito da forma verbal aprovamos. Legal? Se ele é sujeito, ele é classificado como o quê? Um pronome do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Legal? Tranquilo até aí? Mas ele pode, dependendo do contexto, exercer outra função sintática. Olha aí comigo no exemplo. Os alunos foram aprovados
por nós. O nós integra a estrutura do quê? Do agente da passiva introduzida pela preposição por. Então aqui a função o quê? Agente da passiva. Legal até aqui? Beleza? Nesse caso, o nós aqui é classificado como o quê? Morfologicamente, como um pronome oblíquo. Legal até aqui? Beleza? Memorizou? Vamos fazer um flashback rápido. Pronomes eu e tu, sempre pronomes pessoais do caso reto. Ou exercerão a função de sujeito, ou a de predicativo do sujeito. Pronomes ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ora serão pronomes pessoais do caso reto, quando exercerem a função de sujeito. Ora serão pronomes oblíquos, quando exercerem funções distintas da de sujeito. Legal até aí? Beleza? Mole, mole, fácil, fácil. Qualquer dúvida, entra no fórum, manda perguntinha lá que a gente explica com maior satisfação para você, beleza? Pode ser no e-mail também, fabianosales@estrategiaconcursos.com.br. Beleza? Vamos seguindo então adiante, galera. Olha aí na tela. Temos agora o que? Os pronomes oblíquos. Vimos os pronomes pessoais do caso reto, veremos agora os oblíquos. São os pronomes que desempenham o papel de quê? De complemento da oração. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, beleza? E outras funções sintáticas. Então, se o pronome desempenha o papel de complemento na oração, isso é um aspecto morfossintático e não apenas morfológico, nem só sintático, é morfossintático. Se desempenha o papel de complemento oracional, complemento da oração, ok? O pronome é o quê? Classificado morfologicamente como um pronome oblíquo. Legal? Então, tem alguns exemplos para ilustrar. Olha aí. Não o conheço. Bom, a gente sabe que o quê? O verbo conhecer é um transitivo direto. Legal? Conhece alguém. Esse alguém, aqui na oração, está representado pela forma pronominal o. Qual é a função sintática do o nesse contexto? É objeto direto. Opa, não é sujeito, Fabiano, exatamente. Se não é sujeito, esse o é classificado como um pronome oblíquo. Legal até aí? Beleza? Alguns autores chamam de clítico, mas vamos ficar com a determinação, a classificação de pronome oblíquo. Legal? Outro exemplo abaixo aí na tela. Não deram devido valor a ti. O verbo dar é quem dá alguma coisa a alguém. É transitivo direto e indireto. O devido valor, objeto direto. A ti é o segundo complemento do verbo dar, objeto indireto. Opa, não é sujeito, Fabiano, então não pode ser pronome pessoal. Exatamente, parabéns. Ele então é o quê? Um pronome oblíquo. O ti aqui é um pronome oblíquo. Legal? Ah, mas Fabiano, tem algum no primeiro exemplo, o pronome oblíquo não é antecedido de preposição. No segundo, é. Em não o conheço, o pronome oblíquo o não é antecedido de preposição. Correto. No segundo, não deram o devido valor a ti, o pronome ti é antecedido de preposição. Correto também. Isso tem alguma diferença? Tem sim. A gente vai ver que essa precedência de preposição ou não vai gerar uma outra classificação dos pronomes. Vamos ver comigo na tela? Olha aí. Quanto à acentuação, os pronomes oblíquos subdividem-se em átonos ou tônicos, tá? Átonos, o nome já diz, desprovido de acento tônico, beleza? Então é desprovido de acento tônico e não são antecedidos de preposição. Lá no exemplo, não o conheço, essa forma pronominal o é um exemplo de pronome oblíquo átono, tá legal? Ele é desprovido de acento tônico, beleza? E também não é antecedido de preposição. Mole, mole, fácil, fácil. E vamos então para a segunda classificação quanto à acentuação. O pronome também pode ser o quê? Tônico. Tônico são providos de acento tônico, obviamente,
e sempre são antecedidos do quê? De preposição. Ah, então dá para diferenciar, Fabiano, exatamente. Se o pronome não é antecedido, se ele é átono e não é antecedido de preposição, ele vai ser classificado como o quê? Obviamente, átono, né? Acabei de dar dica para vocês. Se o pronome é antecedido de preposição, vai ter um acento tônico, é classificado como um pronome oblíquo, o quê? Tônico. Beleza até aí? Naquele exemplo lá, não deram o devido valor a ti. Essa expressão a ti é composta por uma preposição e o pronome ti. Legal? Então temos ali o ti, em ti, o pronome oblíquo tônico. Beleza até aí? Show de bola? E em não o conheço, a forma pronominal o é átona, não sendo antecedido de preposição. Mole, mole, essa é a classificação básica dos pronomes. Legal até aí? Bom, vamos seguir então na tela adiante aí. Os pronomes oblíquos átonos, eles são os seguintes: me, te, se, o, os, a, as, le, leis, nos e vos. Tá legal? Só que a função sintática você vai tirar do contexto, da estrutura da sentença. Legal? Então tem essas formas aí: me, te, se, o, as, a, o, as, le, leis, nos e vos. E os exemplos: entregue-me os documentos. Tá legal? O verbo entregar é transitivo direto e indireto, como a gente vai ver doravante em nosso curso. Transitivo direto e indireto, regendo, portanto, dois complementos: o objeto indireto, o direto e o indireto. Beleza? Entregue-me os documentos. Os documentos é o objeto direto da sentença, do verbo entregar. E esse me aqui é o objeto que? Indireto. E, Fabiano, realmente ele não exerce a função do sujeito, então ele é um pronome oblíquo tônico, né? Não, vamos com calma, ele é um pronome oblíquo. Nesse caso aqui, ele é um pronome oblíquo o quê? Ele está antecedido de preposição? Não, é um pronome oblíquo átono. Legal até aí? Mas eu poderia vertê-lo para um pronome oblíquo tônico? Ou seja, antecedendo a preposição? Sim, olha comigo na tela. Poderia aqui transformar esse pronome oblíquo em a mim. Beleza? Aí o mim estaria antecedido de uma preposição, sendo então classificado como pronome oblíquo tônico. Legal até aí? Mas na estrutura original entregue-me os documentos, a forma pronominal me é átona. Legal? Beleza? Outro exemplo na tela. Eles as trouxeram consigo. Esse as aqui é complemento do verbo trazer, da forma verbal trouxeram. Beleza? Então aqui também temos o quê? Um pronome oblíquo átono, desprovido de acento tônico, não sendo antecedido de preposição. Legal? Nunca a encontramos em casa. Esse a não é um artigo, não é uma preposição, é um pronome oblíquo átono, sendo complemento da forma verbal encontramos. Na fala a gente diz o seguinte, né? Na fala mais despreocupada, mais descontraída, mais informal, nunca encontramos, na forma mais vernacular, nunca encontramos ela em casa, né? Mas a norma culta, na informalidade é até admitido, mas a norma culta condena essa construção. Tá legal? Beleza? Então, ela prescreve o emprego do pronome oblíquo aqui como complemento na oração. Então, nunca a encontramos, temos também o quê? Um pronome oblíquo átono. Legal? Show de bola até aí? Vamos lá, ânimo na veia. E daqui a pouco a gente continua as lições sobre o emprego dos pronomes. Valeu, um abraço.